Siria está aqui. A Síria está aqui a 8 horas de avião da Espanha. Mais da metade da sua população se encontra aqui. Por quê? Pois toda essa zona é um enorme deserto. Mas um deserto muito importante, ele tem 1/3 de todas as reservas de petróleo do mundo e também muito gás natural. Segundo alguns, o melhor petróleo que existe. Para tirá-lo daqui e levá-lo à Europa, tem que passar por toda essa península e sair pelo canal de Suez. Como deve imaginar, aqui te cobram. Mas há um outro meio mais fácil, a linha reta. Quem controla esta torneira pode abrir ou fechá-la. Se não os paga, não haverá petróleo e nem gás. Esta é a região do crescimento fértil. A civilização do mundo começou em 3 lugares e esse é um deles. Mesopotâmia está aqui. Sumérios, os quais se falam menos, mas foram no início importantes, estão aqui. Também lembra da Torre de Babel da Bíblia? Foi esse povo que a fez, e o Egito está aqui. Sempre foi um ponto de encontro entre Ocidente e Oriente. Dá, inclusive, saída para o Mediterrâneo. Talvez seja por isso que nasceram aqui as principais religiões monoteístas. O judaísmo, o cristianismo, o Islã. O Islã foi o último a chegar, e a ele se agregaram 2 anteriores. Abraão, Noé e Jesus Cristo são considerados profetas islâmicos. Bom, por ser importante, esta região sempre esteve debaixo do controle de algum império. Persas, Império Grego, Romanos. O Império Romano termina por se partir em 2 e finalmente só sobrevive isso. Até que a última religião monoteísta, o Islã, constrói seu próprio império. Se lembra das cruzadas? Bom, pois são os europeus cristãos tentando recuperar esta zona da qual estamos falando. Os últimos a chegar são os turcos, que incrivelmente não vêm da Turquia, mas anexam pelo Oriente, pela Ásia, junto com Gengis Khan. Conquistam por inteiro e fundam o Império Otomano. O Império Otomano se manteve até o final da Primeira Guerra Mundial, 600 anos. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, aparecem pequenos países onde antes eram parte do Império Otomano. E pela primeira vez vemos a Síria no mapa. Devemos desenhá-la para não nos perdermos. E quem inventa esses países? Bem, vou contá-los um grande segredo. O ano é 1916. Se chama Acordo de Sykes-Picot. Os franceses e os ingleses não podiam sozinhos derrotar o Império Otomano. Só seria possível se fossem apoiados pelas pessoas que estavam dentro, em sua maioria árabes. Este grupo ganhou e lhes prometeram a Grande Arábia, um país somente para os de dentro. O único problema é que isso foi uma mentira. Antes de prosseguirmos, se lembre de uma coisa, os árabes são um povo, não uma religião. Ou seja, um árabe pode ser muçulmano, pode ser cristão. E antes do Islã, parece que houveram tribos árabes com tradições judias. Bom, para os árabes não lhes deram o país prometido. Mas em seu lugar, França e Reino Unido criaram outros vários países pequenos naqueles locais. E esses países, como obviamente não eram países de verdade, sim zonas debaixo do seu controle com governantes postos por eles, durante este tempo fizeram o que queriam com a zona. E lembre que aqui há petróleo. A Síria, ainda que não tinha grandes reservas, tinha fácil saída para o mar. A França, quando dominava a Síria, os entregou para companhias estrangeiras. Depois da Segunda Guerra Mundial, europeus se vão e, no caso da Síria, são expulsos a patadas. Mas antes de irem, criam outro estado, Israel. Não é momento de falar dele agora, mas é um estado muito polêmico que seus vizinhos não o reconhecem. As provas são que depois da saída dos britânicos, todos esses estados o atacaram. A zona a partir de então se torna uma bomba relógio. Enquanto isso, na Síria, ela não é estável, passa por golpes de estado constantes. Nesta época aparece na Síria uma ideologia que se faz com o controle e se expande pelo mundo árabe, o Ba'ath. Essa ideologia mescla o antigo sonho de uma só nação árabe com ideias socialistas. E algo muito importante, é laica, ou seja, não é religiosa. Síria chega a se unir com o Egito, um país com o qual não tem fronteiras, mas não é algo raro, muitos desses países tentam fazer isso também. Lembre-se que para essa gente foi prometido um país único e o desejo se manteve. Mas a união falha. Nesta época, o Egito lhes convence em nacionalizar o petróleo. Na Síria, Hafez al-Assad se torna o chefe do Estado. No Iraque, também Ba'ath começa a ganhar força de Saddam Hussein. As diferenças entre os países dividem os partidos Ba'ath e outros países em prol da Síria ou em prol do Iraque. Começa então a Guerra Fria, o mundo se divide em 2, ou fica do lado dos Estados Unidos ou da União Soviética. São anos de muito movimento em que há muitos conflitos em Israel, invadem seu vizinho Líbano, e se inicia uma oposição islamista ao regime Ba'ath de Assad, a Irmandade Muçulmana. Bem, temos que nos lembrar que a maioria dos árabes são muçulmanos.
E agora vale lembrar que dentro da religião muçulmana tem dois ramos, os sunitas, a maioria, e os xiitas. E no caso da Síria, apesar de ser um estado laico, os governantes e chefes militares eram xiitas, os quais representam menos de 13% da população. Em contrapartida, quase 70% da população é sunita. Um dado curioso é que os cristãos são quase 10%. Bem, os xiitas controlam o governo, o exército, a população sunita. Este sentimento foi aproveitado pela Irmandade Muçulmana, islamitas radicais sunitas. Estes pegarem armas da cidade de Haman contra o governo e Assad acaba com a revolta à custa de matar milhares de civis e prender muita gente. No ano 2000, Assad pai morre, assume seu filho, Bashar al-Assad. Enfrenta muitas pressões, liberta muitos presos, traz internet, traz esperança de mudança. Há um período de grande debate político e aparece a oposição, também retorna a Irmandade Muçulmana. Os anos seguintes são difíceis, prendem a oposição e Bush inclui a Síria no eixo do mal. Ele apresenta suas propostas e mostra o que irá acontecer com a Síria. Os curdos, um povo que vive distribuído por vários países da zona, começa a protestar também. Há repressão e mortos. Em 2011 ocorre a Primavera Árabe. O que é isto? Foi um protesto que foi se espalhando por todos os países árabes, pedindo mais democracia. Como vê, o mundo árabe pode estar dividido em países, mas tem tendências generalizadas. Quando chega à Síria, Assad filho acaba usando o exército, e nos enfrentamentos morrem umas 1000 pessoas. Os enfrentamentos irão aumentando até que se converter em uma guerra civil. Não há momento exato de quando começou. A realidade é que hoje em dia há inúmeras facções no jogo. Vamos conhecê-las. Primeiro pense que tudo está dividido em xiitas, a minoria, sunitas, a maioria. Xiitas não são tão religiosos, são o governo de Bashar al-Assad. Controlam tudo isso, que você deve se lembrar, são as zonas xiitas do país. O governo de Assad está enfrentando todo o resto, também a maioria não religiosa, mas sunita. É o Exército Livre da Síria, da sigla FSA em inglês, junto com a Frente Islâmica, que é religiosa, e outros 70 grupos mais, formam uma coalizão que a imprensa chama apenas de oposição. Também islamitas e sunitas mais radicais formam a Al-Qaeda na Síria, lá conhecida como Al-Nusra, o que é na verdade o grupo da Al-Qaeda na Síria. Outros islamitas radicais são os autoproclamadores ISIS, ou Estado Islâmico de Iraque e Síria. Saíram da Al-Qaeda e controlam a maior parte da Síria e do Iraque, são famosos pelas suas atrocidades. Seu objetivo é impactante para muitos. Seu objetivo é um Estado Islâmico ao longo da Ásia, África e até acima. Isso aqui você já sabe. Em Ar-Haqqah temos o povo curdo, que se lembras, pois o presidente al-Assad o reprimiu. Igualmente, os governos de países próximos o também fizeram. Agora controlam militarmente esta zona. Antes de terminarmos, vamos rever os apoios militares internacionais até outubro de 2015. As forças de al-Assad são apoiadas pela Rússia, que já tinha bases militares no país antes do conflito, também pelo Irã e pela China. Todos são países daquilo que a Europa chama de Oriente. Contra Assad, apoiando a chamada oposição, lutam Estados Unidos, Turquia, França, Grã-Bretanha e Arábia Saudita. Podemos terminar com algumas conclusões, deixando claro que é a opinião do autor do vídeo. Conhecendo tudo isso, vemos que a região é estratégica por sua privilegiada situação, todos a querem. A Síria sempre esteve dominada por grandes impérios. Pense que há 100 anos a atual França era a França, a Grã-Bretanha era a Grã-Bretanha, mas há 200 anos também, há 300 anos também, há 400 anos também. Mas em contrapartida, a Síria só é Síria há menos de 100 anos e só governa a si mesma há mais ou menos 50 anos. E também jamais puderam decidir as suas áreas de divisa, elas foram impostas. A Europa dividiu o Oriente Médio somente com a intenção de controlá-la. Eles desenharam países sem levar em conta o povo que ali reside. Historiadores costumam dizer que o povo tem direito de manejar seu próprio destino. Mas como acabamos de ver, jogam de contra projetos como a Síria Baá. Usam a repressão para se manter. E em última instância, produzem uma guerra civil. Neste contexto, não é difícil que apareçam os aproveitadores que se alimentam do desespero. Utilizam-se de ressentimentos, religiões unidos na repressão, além da edição do Ocidente como invasor. ISIS usa a identidade árabe e a mitologia de antigos impérios. Quando quiser entender o presente, se pergunte: e o passado?
Tem coisas que não podem ser representadas em um mapa, como o sofrimento do povo encurralado hoje nesta guerra civil. E se de qualquer maneira este vídeo tiver algum valor, este valor seja destinado à campanha síria Salve as Crianças.